Voltamos à Guerra Fria. Pois é, jornalista americano conhecido como Evan Gershkovich, trabalhava no Wall Street Journal, é preso na Rússia acusado de espionagem. Para vocês terem uma noção, a última vez que algo similar tinha acontecido foi ainda na Guerra Fria, em 1986. Consequências diplomáticas e geopolíticas tensas sobre o fato. Brasil se recusa a assinar a Carta da Cúpula pela Democracia liderada pelos Estados Unidos, alegando algumas discordâncias geopolíticas com os americanos, inclusive falando do intuito dessa reunião que o Brasil não concorda, que era criticar os russos, ponto importante para o lado do BRICS, Brasil se aproximando muito mais de China e Rússia nesse momento, enquanto Estados Unidos aprova uma lei que dá isenção e repasse de verbas na casa dos 52 bilhões de dólares para que os americanos voltem a ser uma referência na produção dos tão importantes chips e semicondutores. Porém, Coreia do Sul e Taiwan, duas das principais lideranças, principalmente Taiwan, no setor, criticam a postura americana. E para finalizar, o Reino Unido garante que 400 mil novos militares serão convocados para a batalha do contra-ataque ucraniano. E tá chegando, hein, pessoal? Maio tá logo aí. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super legal. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, é muito conteúdo, muito aprofundado, resumos mensais, tratando ali dos principais pontos de Brasil, do mundo. Recentemente lancei uma aula, por exemplo, sobre a questão da reforma judicial em Israel. Tem questões sobre a Nicarágua, sobre a crise japonesa, sobre o conflito das Coreias, Nagorno-Karabakh, tudo você possa imaginar. Tá na plataforma e, claro, contato comigo direto o professor, inclusive para sugestão de possíveis temas, tá bom? Então, ó, link na descrição e não perde a oportunidade, porque daqui a pouco abre uma nova turma e vai ficar mais caro, tá? Tô avisando, hein? Tá bom? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, hoje saiu uma notícia super relevante que o jornalista, conhecido como Evan Gershkovich, que trabalhava inclusive para o The Wall Street Journal, um jornal, né, de vertente mais pró-Estados Unidos, pró-OTAN, mas que estava na Rússia desde 2017, foi preso na Rússia, numa cidadezinha chamada de Ekaterimburgo, e acusado de espionagem. Professor, como assim, né? Segundo a FSB, que é como se fosse uma espécie de, precursor não, na verdade, o que veio depois, né, da KGB, ele estava fazendo uma espionagem em bases militares russas. Assim, ainda está muito nebuloso, porque é uma coisa colocada como segredo, sigilo de Estado, mas, segundo informações oficiais, ele está em prisão preventiva até o dia 29 de maio. A Rússia alega, pessoal, que não vai fazer nenhum tipo de dificuldade, inclusive para o jornalista, pro Evan, né, entrar em contato com diplomatas americanos e, segundo especulações da própria Casa Branca, o Biden ele já entrou em contato com a Rússia para saber de possíveis negociações. Geralmente, esses casos, como que eles são resolvidos, né? Os Estados Unidos vai propor algum tipo de benefício para a Rússia, algum tipo de troca de prisioneiros. Olha, se você soltar ele, eu prometo que, sei lá, eu rompo tal sanção econômica. Ou, no pior dos casos, coisa que eu não acho que vai acontecer, tá? Isso pode ser mais um passo na direção de um conflito maior. Se os Estados Unidos assumir a culpa, entre aspas, e considerar que ele, de fato, era um espião, né, que estava colocando ali informações sigilosas de bases militares russas, os Estados Unidos vai fazer o meia-culpa e fazer algum tipo de negociação. Aparentemente não é isso que está sendo colocado, tá? Por isso que talvez algum tipo de coisa mais perigosa possa acontecer no campo diplomático mesmo. Esse jornalista, ele, como eu falei, né, vivia na Rússia desde 2017, e o último texto, inclusive, que ele publicou, ele falava sobre o impacto das sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo, que a economia da Rússia vem sofrendo por conta das sanções econômicas. O que, aliás, galera, convenhamos, vamos ser sinceros aqui, não é muito diferente do que o Putin falou no passado recente, que, de fato, claro que tem uma propaganda mais pesada, né? Ele é muito mais pró-OTAN. Mas o próprio Putin admitiu que a Rússia vai sofrer e está sofrendo dificuldade pelas sanções. E não precisa ser muito inteligente para isso. Ah, professor, mas conseguiu variar o comércio, está negociando mais com o Brasil, negociando mais com a China, com a Índia e tal. E eu até concordo, exportação de gás, o Power of Siberia, por exemplo, 2, né, construído ali com os chineses, houve uma aproximação com outros países, e eu acho que a Rússia sentiu menos do que os países ocidentais achavam que ela ia sentir. Mas é claro, galera, a União Europeia era o principal mercado de gás dos russos.
Óbvio que há um impacto econômico. A Rússia foi excluída do sistema SWIFT, por exemplo, de comunicação interbancária. Óbvio que isso tem problemas. Houve congelamento de ativos, investimento dos russos. Óbvio que isso traz consequências, tá? Mas, enfim, por essa suposta espionagem, a Rússia prendeu de maneira preventiva até o dia 29 de maio, tá? Assim, o que vai acontecer a partir disso a gente não sabe, mas as negociações estão em andamento. O que você acha, pessoal? Vai ser solto pela Rússia numa negociação? Deixa aí nos comentários. Houve a convocação por parte dos Estados Unidos de uma cúpula pela democracia. E aí, claro, né, ele não convidou alguns países, como, por exemplo, Rússia, Nicarágua, Venezuela, Cuba, por conta, né, dos atentados, segundo a vertente americana, à democracia. O Brasil ele foi convidado, inicialmente falou que não ia participar, porque ia ser no mesmo momento, né, que o Brasil ia estar fazendo a visita à China. Depois, com a doença do Lula, acabou falando que não ia participar só de maneira remota e que o Lula nem ia gravar um vídeo, justamente pelo seu estado de saúde. No final das contas, o Brasil ele só apresentou uma carta a essa cúpula convocada pelos Estados Unidos. Mesma cúpula, inclusive, que o Peskov, no dia de ontem, criticou, falando que era um absurdo os Estados Unidos, que é o país que mais interfere em outras democracias, ou em outros países, né? Porque democracia é um pouco complicado, né? Mas em outros países, falar sobre democracia. Vide caso, por exemplo, do Iraque, da Síria e da própria Líbia, tá? Que também não eram países democráticos, convenhamos, né? Mas mesmo assim houve uma intervenção em um país soberano sobre justificativas bem fraquinhas, né? Vide o caso do Iraque, armas químicas que nunca acharam. A Líbia, por exemplo, começou ali a Primavera Árabe. Os Estados Unidos insuflou as manifestações contra o governo do Muammar Gaddafi. A Líbia era, sim, um país rico, riquíssimo em petróleo, membro da OPEP, e que tinha suas dificuldades. Estou passando pano aqui pro Muammar Gaddafi. Mas houve um incentivo muito grande, né? Para que ele fosse tirado do poder. Isso não é muito princípio democrático, convenhamos. E a Rússia também faz a mesma coisa, tá? Não sejamos inocentes aqui. Mas, segundo o Brasil se recusou a assinar essa carta por quê? Porque a cúpula pela democracia, ela deveria ter discussões acerca da democracia. E segundo o Brasil, não houve nenhum tipo de discussão nesse sentido. O que houve foi uma condenação das atitudes da Rússia contra a Ucrânia. O Zelensky participou, né? Todos os países ali que criticam abertamente os russos e apoiam os ucranianos participaram. Então o Brasil, que inclusive já condenou a ação dos russos, né, a invasão dos russos no passado e tal, mas não apoia as sanções e não apoia resoluções contra a Rússia, anunciou que por ter mudado o princípio da reunião, que passou a ser criticar a Rússia e não preservar a democracia, e por não convocar alguns dos seus aliados, criticando, por exemplo, que Venezuela, Nicarágua e Cuba não foram convocados, o Brasil se recusou a assinar essa carta. Outros países, como por exemplo a Índia, também participaram, assinaram a carta, mas colocaram uma ressalva, falando que não concordam com as críticas feitas à Rússia. O Brasil falou, por exemplo, que o espaço para discutir democracia, essas coisas, sobre a vertente da Rússia, não seria a cúpula pela democracia, e sim a ONU. Inclusive até colocando, né, que uma cúpula pela democracia deveria construir pontes e não destruir pontes. Eu, Ricardo, analisando um pouco mais sobre o viés geopolítico da coisa, vejo como uma cúpula convocada pelos Estados Unidos que o Brasil se recusou a assinar. Galera, convenhamos, na prática é isso, né? Os Estados Unidos, que já vem perdendo zonas de influência no Oriente Médio. Israel é grande aliado, tá? Mas já houve trocas de farpas entre o Benjamin Netanyahu e o Biden. O Biden criticou a política interna de Israel. Aí o Benjamin Netanyahu e o Ben-Gvir falou que Israel não será mais uma estrela da bandeira americana, anunciando que Israel é um país soberano. Recentemente, a Arábia Saudita fechou acordo, por exemplo, com o Irã, mediado pelos chineses. Outros países estratégicos, como o próprio Catar, por exemplo, hoje muito mais aliado com os chineses, percebe? Então, acho que é sintomático isso, dessa bipolaridade e alguns países emergentes e subdesenvolvidos se aliando mais à geopolítica chinesa, tá? Lembrando que o Brasil, quando apresentou uma proposta do Clube da Paz em reunião com Biden, o Biden meio que não concordou e falou que o Brasil não poderia liderar esse Clube pela Paz porque não tinha nenhum país que representava os interesses ucranianos. O Brasil considera que Estados Unidos, França, Alemanha, tal, que são países que estão armando os ucranianos nesse momento, também não seria muito propício para o acordo. Ou seja, o Brasil se recusou a assinar uma carta liderada pelos americanos. Situação tensa com os Estados Unidos. Vide que daqui a pouquinho, dia 11 de abril, né, foi confirmado, depois da doença do Lula, que ele vai fazer uma visita oficial à China.
Possivelmente acordos como o Ciber 6, o satélite, a BYD, a montadora chinesa, ocupando o lugar deixado pela Ford lá em Camaçari, vai ser fechado também. Compras de aviões dos chineses, né? Pelos chineses da Embraer, também deve acontecer. E fora o acordo histórico que aconteceu ontem de trocas comerciais sem dólar e sim pelo yuan. É uma aproximação forte do Brasil com a China. Estados Unidos cria uma lei conhecida como Lei Chips and Science Act. Ó, meu inglês aqui, né? Que na prática, galera, são 52 bilhões de dólares para incentivos para que os Estados Unidos volte a ser uma liderança na produção de chips e semicondutores. Cara, convenhamos, né? Praticamente todo tipo de produto eletrônico precisa de chips e semicondutores em grande quantidade. Você pega, por exemplo, equipamentos eletrônicos, carros aqui no Brasil, pô, é um absurdo, cara. Você vê, sei lá, o carro popular aqui no Brasil, popular entre aspas, né? O Kwid, por exemplo, que é um carro da Renault. Se não me engano, é mais barato, né? Zero pelo menos. Pô, tá quase 70 mil reais. Um dos motivos por isso é a falta de chips e semicondutores no mercado. Equipamentos eletrônicos, celulares, PlayStation, né? Todo esse papo aí muito caro, né? Pela falta de chips e semicondutores. Percebendo a importância disso e percebendo como os Estados Unidos ficou para trás nesse quesito, para vocês terem uma noção, em 1990 os Estados Unidos representava 37% de toda a produção de chips do mundo. Hoje é só 12%. E grande parte desses chips nem são chips de empresas americanas. São chips, por exemplo, da Samsung, que está abrindo agora uma filial no Texas, da da TSMC, por exemplo, que é a produtora, talvez uma das maiores do mundo, né? Ali de Taiwan, que também está negociando a instalação nos Estados Unidos. E os americanos, mesmo que não seja com tecnologia própria, querem voltar a liderar esse setor, até para ficarem menos dependentes, né, galera? Convenhamos, depender de Taiwan, da China, da Coreia do Sul. Para fazer a importação desses produtos, pode causar complicações em um momento como o Covid, como o Porto de Xangai deu problema, entende, né? Pô, acho que o mundo percebeu a experiência da soberania estratégica em alguns setores. Só que o problema é que mesmo com esses incentivos fiscais, primeiro, a competitividade americana no setor é muito baixa. Se a gente comparar o custo de produção dos Estados Unidos com outros países como Taiwan e Coreia do Sul, é um custo de produção mais alto, uma mão de obra mais cara, é um aluguel da terra muito mais caro, tá? Tanto que, por exemplo, segundo os dados, os americanos hoje, eles produzem 25% mais devagar um chip e ele acaba saindo na casa de 50% mais caro. Essa iniciativa dos Estados Unidos vem meio que nessa esteira, de tentar incentivar, a partir de bilhões de dólares injetados na economia, aliás, reparem, né, que dinheiro não é problema pro Biden, injeta dinheiro aí e tal. Vai dar problema, hein? Escuta o que eu tô falando, tá? Vai dar problema. Mas enfim, né, não é problema pro Biden, e ele aceitou essa proposta. Porém, Coreia do Sul e Taiwan falam que mesmo com essa proposta colocada pelo governo Biden, há alguns probleminhas, como, por exemplo, a exigência dos Estados Unidos que a partir de uma certa quantidade de lucro, esse lucro tem que ser dado para o Estado americano. Outra coisa, empresas que queiram se instalar nos Estados Unidos para explorar o mercado americano, têm que repassar o know-how, a tecnologia, a maneira como você produz esses chips e semicondutores. Porque, é óbvio que isso vai desagradar empresas gigantescas do setor como Samsung e a empresa de Taiwan, né, que inclusive falou que nesse momento prefere não se indispor com o governo americano, mas que a proposta precisa ser repensada para que ela monte uma filial nos Estados Unidos e explore o mercado americano, tá? É uma tendência, o mundo está pesquisando cada vez mais esse setor, porque de fato é um setor estratégico. E para finalizar, galera, notícias importantes relacionadas ao Reino Unido. O Reino Unido, através da mídia britânica, lembrando que o Reino Unido, de todos os países, é aquele que mais, da Europa, né, mais confrontou os russos, anunciou que o Putin está preparando uma nova mobilização parcial, que aconteceu ano passado com 300 mil convocados, agora na casa dos 400 mil novos convocados. Lembrando que no início do conflito eram somente voluntários que estavam lutando, quando a Rússia precisou mais, convocou reservista e a coisa já muda de patamar, né? Porque, que nem eu falo, beleza, o Brasil tá em guerra, não sei o que lá, tal. Cara, uma coisa é o voluntário, né? O militar que é treinado para isso ir lá e lutar, tá? Outra coisa, sou eu que, por exemplo, sou reservista porque fiz um alistamento ali obrigatório e vou ter que defender o meu país, abandonando o Rafinha, né, abandonando minha esposa e tal. Galera, óbvio que eu não vou, né, ver com bons olhos. E isso começa a mexer com a sociedade. A minha esposa não vai gostar, o Rafinha, espero que não goste também, né? Será que minha esposa... Não, também. Será que ela não vai gostar? Fiquei na dúvida agora. Não, tô brincando, acho que não, hein? Acho que não, tá? Enfim, né? Então começa a mobilizar, galera, setores da sociedade russa. E a impopularidade, ela tende a aumentar. Pô, o Putin até convocou mães ali de reservistas que foram chamados
no Dia das Mães da Rússia para tentar explicar a situação e falar que o filho dela era um herói, mas óbvio que isso mexe com a popularidade dele. A convocação de 400 mil novos reservistas também vem mais ou menos nesse sentido, tá? Segundo as demonstrações do Reino Unido, a Ucrânia, por exemplo, ela acabou de compartilhar, pessoal, vários vídeos ali sobre tanques, o Challenger chegando, o Leopard chegando, o Abrams no futuro próximo, os caças poloneses, né, os MiG-29. Então a Ucrânia está se preparando para uma contraofensiva que deve acontecer em maio, e a Rússia, segundo denúncias do próprio jornal britânico, está construindo cada vez mais trincheiras e convocando novos reservistas para se mobilizar contra esse contra-ataque. Lembrando que, geralmente, quem ataca tem desvantagem, porque cai mais em emboscada, conhece menos o território, né? Enfim. Se bem que no caso da Ucrânia, como era território da Ucrânia, talvez essa questão territorial não seja tão latente. Mas a questão de embocadas, tal, quem ataca sempre perde muito mais do que quem se defende. Depende do poder, claro, né? Tô falando assim, em condições de igualdade, tá? Segundo a mídia do Reino Unido, a Rússia já perdeu cerca de 200 mil militares e por isso precisam de novos reservistas. O que conta, claro, é bastante a inexperiência de cada um deles, tanto do lado dos ucranianos quanto do lado dos russos. A Alemanha anunciou, galera, 12 bilhões de euros adicionais para os ucranianos, o que mostra que a Alemanha realmente mudou de lado, né? Inicialmente estava um pouco reticente em mandar ajuda, comprou a briga do lado dos ucranianos, porém, a Câmara dos Estados Unidos, que hoje é liderada pelo McCarthy, super importante, tá? Que é um republicano já mente de mais austeridade, pede explicações para o Biden e para qualquer tipo de ajuda que parta do Estado americano sobre como os recursos estão sendo utilizados na Ucrânia. Como eu falei para vocês, o próprio, por exemplo, Trump, o Ron DeSantis, candidatos republicanos à presidência já falaram que a ajuda à Ucrânia não será uma prioridade. Os republicanos não veem a ajuda à Ucrânia como uma prioridade. É boa notícia para o Zelensky se o Biden se mantiver no poder ou algum democrata no ano que vem. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.